Olá pessoal, tudo bom? Na aula de hoje a gente vai finalizar tudo sobre adjetivo. Então nós vamos estudar adjetivo pátrio. Então bora lá pessoal, a gente vai finalizar o assunto de adjetivo. Depois a gente vai entrar em outra classe gramatical. Então a gente já estudou substantivo, artigo, agora estamos em adjetivo finalizando, tá? Eu vou falar adjetivo até não parar nessa aula hoje. Então você já pode perceber aqui que o adjetivo pátrio, o próprio nome já diz o que é. A gente vai tratar de nacionalidade. E exatamente a sua função. Indicar a nacionalidade de quem? De uma pessoa, de um objeto, de um animal, levando em consideração a cidade, o estado, o país, tá? A nacionalidade aqui, a gente vai dizer a cidade, o estado e o país. Beleza? Ou seja, a gente vai ter a procedência aí de um ser em relação ao seu lugar, a um lugar, certo? Por exemplo, no PDF de vocês, eu coloquei algumas frases exemplificando, tá? E tem uma tabelinha, como eu sempre boto quando a gente tem essas referências, tá? Então pega a tabelinha e estuda lá também para você ter noção de alguns adjetivos pátrios, tá bom? Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Bora passar para outra tela. Por exemplo aqui, pessoal. Vinho português. Então a gente vai ter que pegar aqui esse ser, certo? Uma coisa, um objeto, uma pessoa, o que for, um animal. E a gente vai ter que relacionar ele com o seu adjetivo pátrio, certo? A gente vai mostrar aqui a sua nacionalidade em relação à cidade, ao estado, ao país. Então, quando a gente fala que o vinho é português, a gente sabe que português vem de onde? De Portugal. Entenderam? É simples demais. Por exemplo, aqui, ó. Navio italiano. Então, a gente sabe que esse navio é da Itália. E assim se refere, certo? O ser com seu adjetivo pátrio. Por exemplo, Bahia, baiano. Acre, acriano. E assim vai. Existem inúmeros. Existem inúmeros. Japão, japonês. China, chinês. E assim vai. Em relação ao seu país, ao seu estado, à sua cidade. É isso que funciona o adjetivo pátrio. É um assunto muito fácil, tá? Vocês olham na tabelinha, mas nem todo mundo sabe, né? Por exemplo, se eu moro na Bahia, eu sou o quê? Baiano. Se eu moro em Pernambuco, eu sou pernambucano. Então tem essas especificações que é o adjetivo pátrio, como a gente mostra aqui nesses dois exemplos. Vinho português, a gente sabe que ele se refere a Portugal. Navio italiano, a gente sabe que se refere à Itália. Então, é um navio da Itália, é um vinho de Portugal. Então, vai funcionar assim quando você verificar numa frase, tá? No PDF tem uma frasezinha para você ter noção de como é que funciona. Por isso que eu digo, assista o vídeo junto do PDF. Porque você anota lá o que eu tô falando, vai ver nas frases como é que se encaixa, tá bom? A aula de hoje é essa. Na próxima aula a gente já vai entrar no assunto de numeral, tá bom? Então, até mais.